Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui agora das distribuições de probabilidade. E nesse vídeo nós vamos introduzir, iniciar a famosa distribuição T-de-Student, né? Então, só avisando vocês que nesse vídeo nós vamos tratar apenas de noções preliminares dessa distribuição, né? Sem entrar nos detalhes matemáticos, mas mostrando já para vocês algumas coisinhas relacionadas a essa famosa distribuição de probabilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é porque esse nome student, né? Então, uma distribuição com esse pseudônimo, e o que significa essa palavra? Bom, essa palavra em inglês, a própria a feição dela já nos diz, mesmo que você não compreenda inglês, né, que parece muito com a palavra brasileira o quê? Estudante, né? E é exatamente essa a tradução. Então, student significa estudante. Mas por que uma distribuição de probabilidade tem esse pseudônimo, né, de estudante? Então isso tem uma historinha muito interessante, muito legal que a gente vai contar para vocês agora. Aí isso começa com esse cara aqui, que é o William Seeley Gosset, né? Gosset nasceu em Canterbury, na Inglaterra, e se licenciou em Química e Matemática no New College de Oxford, né? E em 1899, Gosset foi trabalhar na cervejaria de Arthur Guinness e Sons, a famosa, né, cervejaria. E esse nome aqui, Guinness, né, é aquele nomezinho mesmo do livro dos recordes lá, os recordes, né, é, que aparecem aí com várias pessoas tentando entrar nesse livro, né, batendo seus recordes. Bom, então, Gosset foi trabalhar nessa cervejaria, perfeito? E ao desenvolver os seus trabalhos, ele fazia também as análises estatísticas, né, com o objetivo de buscar ou de pesquisar as melhores cevadas. Com isso, ele desenvolveu um trabalho em conjunto com um outro estatístico muito famoso, que é o Carl Pearson, né? Ele trabalhou no laboratório biométrico de Carl Pearson, e Carl Pearson ajudava ele a desenvolver os seus relatórios do ponto de vista matemático, né? Entretanto, o Pearson ele dava pouca importância para os relatórios de Gosset. É como se fosse uma consultoria estatística onde ele dava pouca importância. Por quê? Porque Gosset também estava interessado em trabalhos com pequenas amostras, e o Pearson trabalhava mais com grandes amostras e acabava dando um pouco de importância por isso, né? Mas o que acontece então? Gosset então começa a desenvolver um trabalho de análise de dados onde ele faz as formulações matemáticas para a famosa distribuição que vai receber o nome T de Student, né? Mas por que esse nome, né? A cervejaria Guinness já tinha passado por um problema com os seus funcionários com divulgação de dados da empresa. Então ela proibiu que qualquer funcionário dela divulgasse qualquer informação sobre os dados da empresa, tá certo? Sobre a cerveja da empresa. Então o Gosset trabalhava na empresa, se ele divulgasse, se ele fizesse um artigo, né, colocando o seu nome na divulgação de dados da cervejaria, ele provavelmente iria ser demitido. Então, o que o Gosset fez? Ele teve a seguinte ideia: ele passou a publicar os seus trabalhos com o pseudônimo de Student, né? Ou seja, no artigo que ele publica, ele coloca o nome de estudante. Então, isso é muito interessante, né? Porque todo mundo hoje quer colocar um nome no artigo, e o Gosset colocou lá, né? Desenvolve toda uma teoria, mas quem é o autor do artigo é apenas um estudante, né? Então, o que nós aprendemos daqui, né? Que aprendemos que trabalhar com cerveja é muito bom, né? Então, na verdade, muitas lições interessantes dessa parte, né? Uma delas é que o trabalho em si é mais importante do que a pessoa que o executa, né? E mais tarde, o próprio Gosset teve seu nome publicizado, então ele começou com o pseudônimo de estudante, mas isso não demorou tanto tempo até se descobrir que era ele realmente o autor dessa pesquisa. Bom, então essa é uma história interessante, pelo menos eu acho interessante, né, relacionada a essa distribuição, e por isso que ficou o famoso teste T de estudo. No T é porque já existia a normal, né, que normal padrão que recebeu a letra Z para representar, então escolheram agora a distribuição com o nome de T e student por conta de toda essa historinha aí que eu contei para vocês. Bom, vamos então de fato aqui entender por cima, tá, pessoal? Entender mais ou menos como é que funciona essa distribuição T. Aqui nós temos a distribuição T. Ela também tem um formato muito parecido com a curva de um sino, ela também tem uma curva de um sino, com a média sempre no zero, né? Então a gente poderia se indagar ou perguntar o seguinte, né? Essa distribuição não seria necessariamente anormal? Não.
tá? Ela não é anormal, ela tem muita similaridade com a normal, mais especificamente com a normal padrão, mas existem algumas pequenas diferenças relacionadas a essa distribuição que não a tornam exatamente a própria distribuição normal ou a normal padrão, ok? Então, primeira coisa, a normal, ela também tem um formato de curva de sino, ela tem uma densidade, né, uma fórmula que dá essa curva de sino, que tem toda essa cara aqui complicada. Eu não quero que vocês se assustem com isso, não entre em pânico com esses detalhes, né? Essa é a função matemática que descreve o sino. Ela depende de dois parâmetros, o μ e o sigma, né, que esse μ determina a média da distribuição, exatamente aqui o ponto no eixo de simetria, e o sigma determina a dispersão, né, ou seja, quanto que esse sino está mais aberto ou mais achatado em torno dessa média. Né? Então é a média e desvio padrão da distribuição normal. Bom, de todo modo, então, nós podemos observar que a distribuição normal ela tem o quê? Dois parâmetros, ou seja, ela precisa de dois valores para definir esse sino de acordo com essa fórmula, porque x aqui é a variável, o π é aquele 3,14, o e é o número de Euler, aproximadamente 2,71, então o μ e o sigma são os dois valores que determinam o formato do sino, né? Como que ele está mais achatado, mais alongado. Então, precisa apenas fornecer o valor de μ e sigma. Bom, a notação que nós usamos para normal, só para lembrar, é uma variável aleatória x, tio, né? Tem distribuição n normal, então x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, essa é a notação padrão no normal. Então, é uma curva de sino? Sim, né? Mas ela depende apenas de dois parâmetros. E o que acontece com a distribuição t-student? Ela também tem o formato de uma curva de sino, mas o interessante, a densidade dela é toda essa coisa aqui complicada, não é algo fácil para se entender, principalmente a nível de graduação, a gente nem entra nos detalhes, normalmente, dessa distribuição, a não ser que você esteja fazendo um curso específico de estatística, né? Então, f de x aqui, ela depende de uma função gama, que também é outra função complicada, nem coloquei aqui no slide, é toda essa cara feiazinha aqui que determina a curva t de estudo. Mas o interessante é que, mesmo sem entrar nos detalhes dessa distribuição, você pode observar o seguinte, x é a variável, então qual é o parâmetro, né? Quantos parâmetros eu preciso, quantos valores eu preciso para determinar essa curva de sino? Apenas um, apenas esse valorzinho de k aqui, ó. Então a distribuição t, pessoal, ela tem apenas um parâmetro, ou seja, você precisa de fornecer para essa fórmula apenas um resultado para determinar o valor do sinozinho aqui, ó. E esse parâmetro nós estamos chamando aqui de k. Um nome também famoso que esse parâmetro recebe é de grau de liberdade, tá certo? Então, grau de liberdade aqui, eu não vou tergiversar muito sobre isso, não vou ficar falando um monte de coisa sobre o grau de liberdade. Grau de liberdade para a gente, nesse estudo da TD Student, é o númerozinho, é o parâmetro que nos dá a forma da curva T, tá certo? Somente isso. Então, a depender desse valorzinho aqui, você tem a curva que foi especificada. A notação que nós usamos para T de estudo é bem simples, né? X tem distribuição T. E o que é esse K? É o número de graus de liberdade. E o que o grau de liberdade faz? Ele dá o formato da curva. Calma, né? Sei que você já deve estar um pouco tenso, mas vamos tentar agora mostrar para vocês como funciona esse grau de liberdade aqui, fazendo algumas simulações a partir de um software. Então, pessoal, através de um programa aqui agora, eu vou mostrar para vocês o que aquele númerozinho chamado grau de liberdade, que está aqui, ó, embaixo, abreviado por GL, seria grau de liberdade, na distribuição de student, o que ele faz com essa curva de sino da student. Observe primeiro que ela tem sempre a média, o valor central aqui no zero, né? Então, eu coloquei aqui uma distribuição t-student com grau de liberdade 1 e vou aumentando esse grau de liberdade para vocês perceberem o que aquele parâmetro faz, tá? Então, vou colocar aqui o 2 e o que está acontecendo com essa curva à medida que eu estou aumentando. Ó. À medida que eu estou aumentando o grau de liberdade, perceba que essa cauda aqui da t ela vai descendo mais, ó, tá certo? Vai observando que essa caudazinha ela vai descendo, tá certo? Vou começar de novo, ó, do 1, vocês observaram, cauda mais alta, um pouquinho mais alta. Agora eu vou colocar o grau de liberdade 2, essa cauda desce um pouco mais, né? Grau de liberdade 3 ela vai descendo mais, e assim por diante. Então, à medida que o grau de liberdade vai aumentando, a cauda vai ficando mais leve, que é o termo que a gente usa, porque essa área abaixo aqui, ó, nessa caudazinha, ou para cá ou para cá, ela vai ficando menor, tá certo?
Então, quando o grau de liberdade aumenta muito, essa cauda tende a descer, tá certo? E quando nós temos um grau de liberdade já de 30 em diante, essa curva ela já tende a parecer muito com a normal padrão. Então, muitos autores até usam uma aproximação para a normal padrão a partir de um grau de liberdade acima de 30 ou mais. Né? Então, a distribuição T ela parece muito com a distribuição normal padrão em termos de forma, e quanto menor o valor de grau de liberdade, né, mais pesada é essa cauda, né? Ou seja, existe mais probabilidade de você obter valores extremos. À medida que esse grau de liberdade vai aumentando, essa cauda vai ficando mais leve e você vai tendo essa probabilidade de valores mais extremos menor. Bom, aqui só para comparar agora, ó, fiz vários gráficos de uma distribuição T e o gráfico da normal padrão. Então a normal padrão está aqui, essa linha preta aqui, ó, tá certo? E essa linha vermelha, azul, verdezinho e rosa, que são essas outras aqui, correspondem à distribuição T com grau de liberdade 1, 4, 8 e 12. Ou seja, nós vamos aumentando o grau de liberdade. À medida que o grau de liberdade aumenta, essas curvas coloridas, elas tendem a se aproximar da curvazinha preta, ou seja, a distribuição T ela tende a ficar muito próxima da distribuição normal padrão, ok? Bom, mas como que surge a distribuição T, pessoal? De fato, né? A distribuição T ela surge a partir da amostragem da normal, tá certo? Então é a partir da amostragem da normal que vai ter origem a distribuição T. Você pega uma distribuição Z normal padrão, uma distribuição Q quadrado com K graus de liberdade, chamada de V, e você faz essa conta aqui, ó. Aqui é uma coisa aleatória, aqui é outra coisa aleatória. Quando você pega essas duas coisas aleatórias, divide uma normal padrão pela raiz quadrada de um aqui quadrado dividido pelo grau de liberdade, que coisa mais complicada aqui, né? Você gerou um novo procedimento aleatório, e esse novo procedimento aleatório tem distribuição T com K graus de liberdade. Eu não quero que vocês fiquem com medo aqui agora, isso é apenas uma noção preliminar. A gente vai ver que as coisas complicadas vão acabar sendo facilitadas por alguns recursos computacionais ou de tabelas que a gente vai estar passando nos próximos vídeos. Então aqui só para vocês terem uma ideia. A distribuição T, ela surge da divisão de duas coisas aleatórias, digamos assim. Ela surge da divisão de uma normal pelo 1 aqui quadrado. Basicamente é essa a ideia. E do ponto de vista prático, né, você pega a amostra, a média de uma amostra aleatória proveniente de uma normal. Então, quando você pega a média amostral, subtrai da média populacional, divide pelo desvio padrão amostral, né, e ponderado aqui para esse raiz de n-1, toda essa conta que está bem complicada, eu confesso que para quem está olhando primeiro vai se sentir um pouco assustado, toda essa conta terá uma distribuição T com n-1 grau de liberdade. E é aqui que vai surgir a primeira aplicação, porque com essa conta, nós vamos ver em vídeos futuros, que você vai fazer intervalo de confiança para a média, você vai fazer estimativas para a média de uma população normal. Então, pessoal, distribuição T, bastante utilizado na estatística. Esse vídeo é apenas para noções preliminares. No próximo vídeo nós vamos mostrar como calcular probabilidades da T usando tabela, depois como calcular usando o Excel e, por fim, como usar o programa R também para o cálculo de probabilidades. As contas mais complicadas, essas relações que vocês viram, as fórmulas que assustam a gente, nós não vamos estar trabalhando aqui nos nossos vídeos com essas fórmulas mais complicadas. Por quê? Porque nós vamos usar os recursos computacionais e também os recursos de tabelas, que eram esses que eram utilizados pelos estatísticos e matemáticos no passado. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham tido um pouquinho de compreensão do que é essa distribuição T de student, e mais à frente vocês vão ter mais clareza da aplicação dela na análise de dados. Valeu aí, até o nosso próximo vídeo, pessoal.